Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Você que está em casa, você está participando do culto, aqui da Segunda Igreja Batista de Itapetinga, no Médio Sudoeste Baiano. E você está adorando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que pode todas as coisas. Então não se limite, não limite a sua fé nesse momento em que você acabou de adorar. Agora você vai ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para crer naquele que pode todas as coisas, amém? Ele tem o que você não tem, ele pode o que você não pode, e ele é o que você não é. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, nós vamos refletir no verso 19 e o verso 18, Colossenses capítulo 1. Eu quero também, neste momento, franquear a todos a internet aqui da igreja por 1 minuto. Nós teremos aí 1 minuto missionário. Então, por favor, disponibilize aqui, amados, aí a equipe multimídia, disponibilizando para você a senha. E nós teremos, eu vou dar para você 1 minuto. Está aí a senha. Pode projetar primeiro a senha, porque depois a gente vai para a mensagem. Eu quero que todo mundo compartilhe, por favor, o link. Nós tínhamos aqui, há um tempo atrás, 1.000 pessoas cultuando, 2.000 pessoas, chegamos a ter 5.000 pessoas, porque a gente compartilhava o link, e os irmãos, veja bem, você não vai ficar em rede social na hora do culto, tá? Isso é um momento missionário, que nós vamos franquear para você, ampliamos a nossa internet, então antes não estávamos podendo fazer isso, foi colocado hoje pela manhã, a senha está aqui, SIB, da forma que está aí, S maiúsculo, assim mesmo, a equipe, SIB, abreviado, está aí, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui no telão, pegue aí o seu smartphone, pode colocar, você que não tem dados móveis, talvez você tenha dados móveis, não precise, mas se você não tem dados móveis, então você pega aqui a senha, põe aí no seu smartphone, agora pega o link, projeta aí agora o link do Facebook, por favor, aí. Aí você vai pegar o link e vai colocar na sua rede social para que as pessoas, olha aí, Facebook, Segunda Igreja Batista de Itapetinga, tá bom? E o culto é transmitido pelo Facebook, tá? Também estamos sendo transmitidos pela rádio FM, Rádio Cidade FM 94.3. Na próxima semana, nós já estaremos na vacinação. Vamos ficar na FM até o dia 20, é um contrato que nós temos. Nós fizemos agora um contrato, outro. Vamos sair da Rádio Cidade, ela tem um alcance menor, limitado, bastante limitado aqui na cidade. Pouca vizinhança ela pega, pouca. Diferentemente da vacinação, que vai para além de Conquista, Itabuna, e a gente pega assim, tem uma abrangência. Então, os irmãos, continuem ligando aí no programa Fonte de Vida, que é um programa diário, todos os dias, das 18 horas às 19, nós estaremos, a partir já de amanhã, ainda em fase de estreia, amanhã nós já estaremos entrando, iríamos iniciar na quarta-feira, estreando propriamente o programa na quarta, mas fomos autorizados pelo Cássio já começarmos amanhã. Então amanhã estaremos na Rádio Cidade e também na vacinação. Está aqui, Rádio Cidade 94.3, e aí você vai ter vacinação 1080. A vacinação é AM, mas ela está numa transição, passará a ser FM, mas vai continuar com a mesma frequência, 1080. Ok, irmã Thelma? Você gosta do rádio, irmã Thelma? Mais ou menos, né? Tem uma turma aí que gosta de rádio, gosta bastante de rádio. Então, louvamos a Deus por toda a equipe do programa Fã de Vida, louvamos a Deus pela irmã Denise, a nossa diretora atual, louvamos a Deus pela irmã Zênia, a diretora financeira, que tem corrido atrás dos patrocinadores. E estamos regravando vinhetas, regravando as propagandas dos patrocinadores.
Então, essa semana que passou foi bastante corrida, estamos aí criando uma camisa, esperamos em Deus que dê certo, a gente vai estar sorteando uma camisa, né, a partir da quarta-feira, se assim Deus permitir, se ficar pronta, uma camisa muito linda, depois eu vou mostrar para vocês aí, do programa Fonte de Vida, então você pode ligar e participar. Então, apenas para o lançamento do programa na nova emissora, iniciando uma nova etapa, então nós teremos esse brinde, porque a gente não quer que as pessoas ouçam o programa com a motivação de um presente, de um brinde. A gente quer que as pessoas ouçam o programa por aquilo que o programa apresenta, que é Jesus, amém? Então, uma boa música apresentada, uma boa música selecionada embaixo de oração, nós temos muitas músicas evangélicas, mas então uma música que vai além alma, a música que passa para além alma, que toca não apenas o coração, mas que toca no espírito das pessoas. Então, essa é a nossa proposta com a musicalidade do programa Fonte de Vida. E com uma mensagem que instigue a fé, a esperança, o amor, a salvação em Cristo Jesus. A mensagem que alcance do homem do campo ao homem da cidade, da criança ao ancião. E é uma mensagem curta, direta, objetiva. Essa é a proposta do programa Fonte de Vida, transmitindo vida para o seu lar. Ok? Então, todo mundo aí já fez esse momento missionário, e me ouviu aí fazendo a propaganda, né, do programa Fonte de Vida, transmitindo vida para o seu lar. Vamos então à leitura da mensagem de hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19. Colossenses 1, verso 18 e 19. Diz assim a palavra: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a igreja lendo o mesmo texto, por favor. Vamos lá? Amém. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Deus seja louvado. Queremos também registrar a presença do vereador Luciano, irmão Luciano, que está conosco cultuando nessa noite. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pela palavra, obrigado, Pai Santo, pelo privilégio, ó Deus, de estar aqui para ministrar a tua palavra. Portanto, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas. Faz tão somente de mim um canal, um instrumento, ó Deus, e vem alimentar as tuas ovelhas, vem alimentar o teu aprisco. Vem, Pai Santo, dar pasto às tuas ovelhas nesta hora, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós falamos aqui na sexta-feira, mas concentramos a mensagem aí no versículo 13 e no versículo 14 de Colossenses 1, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí nós falamos de Jesus, que não só nos libertou do império das trevas, mas que também nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e assim nos redimiu, nos salvou de toda iniquidade. E aí nós falamos um pouco do contexto desse texto, desta carta. Então, o que é que está acontecendo aqui na igreja da cidade de Colosso? Carta aos Colossenses. Aqui nós temos uma ameaça à supremacia de Cristo, à soberania de Cristo, ao senhorio de Cristo, porque havia um crescimento aqui gnóstico, numa mistura de um sincretismo com o judaísmo. Então a supremacia de Cristo não pode ser negada. E o apóstolo Paulo vai escrever esta carta, e segundo estudiosos, ela traz aqui por parte de Paulo uma profunda exposição acerca da doutrina da cristologia. Então a expressão Jesus é o Senhor é a confissão mais antiga da igreja. Jesus é o Senhor
é a confissão mais antiga da igreja. Até hoje é extremamente importante e necessário afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é César, é Jesus. Não é o Estado, é Jesus. Não é o Supremo Tribunal Federal, é Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Então, uma época de pluralismo e sincretismo religioso, que vivemos, pensando aqui agora do ponto de vista filosófico, intelectual, principalmente, atenção aí, os acadêmicos, não desmerecendo os demais, mas eu estou falando porque essas discussões pairam muito no meio acadêmico. Então, vivemos numa época de pluralismo e sincretismo religioso. Esta palavra pluralismo ela é extremamente importante. Deve ser observada a pluralidade em diversos aspectos, em diversas dimensões, e é válido sim. No entanto, contudo, no aspecto espiritual, só existe um: Jesus Cristo é o Senhor. Só que neste contexto de pluralismo, de pluralidade, põe tudo na conta. E aí envolve aspecto religioso, como se todos os caminhos levassem a Deus, e não leva. Então o que é que acontece? O que acontece aí com essa ideia, que sutilmente vai entrando nas mentes, e vai se aceitando tudo como sendo verdade? Você tem a diluição da verdade em nome da unidade. Em nome da unidade desse espírito globalista que está cercando cada país, cada nação, e de forma sutil envolvendo. Hoje é extremamente necessário a mensagem da carta aos Colossenses para a igreja do Senhor. Então a autoridade de Cristo por alguns considerada irrelevante, por acreditarem que uma religião é tão boa quanto a outra. E pasme, isso começa a acontecer entre os crentes. O relativismo. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe uma outra alternativa, não existe uma segunda via, uma terceira via. Começa a se falar muito de questão política, né? Segunda via, terceira via. Não, melhor, terceira via, né? Então não existe. Jesus é Senhor e acabou. Jesus é o único caminho, a única verdade e vida. Não existe outro meio. Não existe outra alternativa. Então a carta aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. O Warren Wiersbe chega a dizer que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Colossenses seja a epístola mais aprofundada que Paulo escreveu neste aspecto da cristologia. Então, ter a primazia em todas as coisas, nele reside toda a plenitude. Foi o que nós vimos aqui no verso 18 e no verso 19. E aqui eu quero me valer de um teórico aí da educação, muito interessante. Eu gosto de muitas ideias dele. E aí ele fala de palavras geradoras, né? Palavras geradoras. Então, quero pegar essas duas palavras geradoras aí, do verso 18 e do verso 19, que é exatamente aí no verso 18, esta palavra que está aí, que é primazia. 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 Em Cristo, toda primazia. Para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Primazia. Grave essa palavra. A outra palavra geradora aí para nós pensarmos no verso 19 é plenitude. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude humana reside nele. Toda a plenitude da divindade reside nele. Nele toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da salvação está em Cristo. Toda a plenitude da graça está em Cristo. Aleluia. Toda a plenitude para mim e para a tua justificação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
toda a plenitude está nele. Tudo que você precisa está em Cristo. Lembra do Salmo 23? Ele é o meu pastor, nada me faltará. Tudo que nós precisamos encontramos em Cristo. Daí o entendimento que João vai trazer, citando Jesus como porta, que te leva a um pasto verdejante. Jesus como a água da vida, Jesus como pão que alimenta, como a água que descedenta, Jesus como luz que dissipa todo o poder das trevas em nós. Ele é o eu sou, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Então nele habita toda a plenitude de tudo quanto nós precisamos. Você está enfermo, Ele é cura. Você está em pecado, Ele é o perdão. Você está perdido, Ele é a salvação. Você está prestes a morrer e vendo a morte, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Aleluia! Nele habita toda a plenitude do que há no céu. Você pode encontrar nele aqui na terra. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. O Hernando Dias Lopes diz que a mensagem de Colossenses é desesperadamente necessária para a igreja contemporânea. Segundo ele, vivemos num tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. Ao mesmo tempo em que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embaladas nos braços da tolerância e do sincretismo religioso. Mais do que nunca, estudar Colossenses é oportuno e necessário. A doutrina de Cristo sempre agitou o inferno, e muitos opositores têm se levantado contra ela. Homens pervertidos tentam desacreditar e até ridicularizar o nascimento virginal de Cristo, sua morte vicária, sua ressurreição corporal, sua santidade imaculada. Isso nós percebemos nos dias de hoje, não diferente dos dias da igreja de Colosso. Paulo fala para Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5, falando dos últimos dias, como Paulo vai apresentar para o jovem Timóteo uma descrição de coisas que estariam acontecendo nos últimos dias. Ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, homens egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Misericórdia, na minha época, pai olhava para a gente, ou mãe, e a gente já... Hoje você senta, dialoga, e o menino bate na cara do pai e da mãe. Misericórdia. Não basta só desobedecer. E isso já desde a infância. Tem pai e mãe que aceita isso. Misericórdia. Misericórdia. Então, filhos desobedientes aos pais, ingratos. Não é gratidão, é a geração da reivindicação, meus direitos. Não pedi para vir ao mundo. Misericórdia. Mas essa geração dos últimos dias, Paulo vai apresentar para Timóteo. Irreverentes, desafeiçoados, verso 3 de 2 Timóteo 3. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Sem domínio de si, porque extravasam aos apetites, aos desejos carnais. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esta é a descrição da geração dos últimos dias. Paulo está falando para Timóteo. Então é extremamente interessante pensarmos sobre tudo que diz aqui nesta carta. Todo aquele que se levanta contra o Filho de Deus será reduzido a pó, pois ninguém pode ir de encontro ao eterno e prevalecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38, isso aqui me alegra, isso aqui me anima. Eu me lembro muito bem de um tempo aqui na igreja, nós recebemos aqui uma certa feita, uma jornada pedagógica do município,
E eu pude fazer abertura com a leitura desse texto, porque naquele ano, no ano anterior, tinha tido numa jornada, uma apresentação, e eu não quero entrar aqui em detalhes, mas que tinha a ver com o aspecto dessa questão da espiritualidade nas escolas, com essas questões religiosas. Mas dentro desse pluralismo, e também ao mesmo tempo uma resistência à fé cristã. E aí eu pude colocar esse texto de Atos 5, 38 e 39, que está aqui dentro do conselho de Gamaliel, quando o sistema religioso e político tentou impedir o avanço da igreja de Cristo. Ali logo no primeiro momento, na era apostólica, e aí prendiam os apóstolos, matavam, maltratavam, e prendiam, o Senhor soltava, enviava anjos, e eles ficaram meio perplexos, sem saber o que fazer. E aí o Gamaliel deu um conselho no Sinédrio. O Gamaliel então diz, olha, Atos 5, 38 e 39, vou só destacar aqui algumas expressões. Se esta obra vem de homens, perecerá. Se esta obra é de homens, perecerá. A igreja não é obra de homens. A igreja é corpo de Jesus. Corpo de Jesus. Inclusive, esse corpo não para, nem para e nem fecha. É corpo de Jesus. Um dos conceitos da igreja, entendeu? Nem para e nem fecha. Então, se esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-la, para que não sejais achados lutando contra Deus. Aquele que luta contra a igreja do Senhor, está lutando contra o Senhor. E aquele que luta contra o Senhor, não prevalecerá. Não prevalece, nem prevalecerá. A igreja do Senhor é imbatível. Ela tem um cabeça que é Cristo. Ainda que nós, corpo de Cristo, tenhamos uma falha aqui, uma falha ali, que nenhum de nós é perfeito, mas o Senhor é perfeito, amém? E é o perfeito que nos aperfeiçoa, aleluia! Em Cristo nós somos aperfeiçoados, nele nós somos aperfeiçoados. Mas a heresia dos colossos ali consistia, o que era essa heresia que havia ali? Consistia exatamente em um sincretismo judaico gnóstico. Segundo Lúcio Shedd e mais outros estudiosos aí, eles dizem que tal heresia era uma espécie de mistura do legalismo judaico com o gnosticismo, uma filosofia pagã. Esse sistema filosófico do gnosticismo ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento, em vez da fé. Então, pelo conhecimento, poderia se adquirir a salvação, não por meio da fé. Esse conhecimento era esotérico, e somente poderia ser adquirido por aqueles que tinham sido iniciados nos mistérios do sistema gnóstico. E aí a gente vai ter outros que vão destacar, como o Ari Wesby destaca que os gnósticos, que viviam como conhecedores das verdades profundas de Deus, só eles tinham esse conhecimento. Eles se consideravam uma espécie de aristocracia espiritual, que por meio do conhecimento esotérico alcançavam a perfeição. E aí Paulo vai mostrar aqui esse Cristo que é a primazia, esse Cristo que nele reside toda a plenitude, tanto no aspecto humano como no aspecto divino. Paulo afirma que Deus quis dar, projeta aí, o Colossenses 1:27, e depois a gente vai ver o 1:28. Então Paulo vai afirmar aí que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Riqueza da glória é esta, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso para trazer esse conhecimento aos gentios, que era um mistério para nós gentios. Mas é que Deus, Ele quer dar a conhecer a riqueza da glória, que é Cristo em vós, Cristo nos irmãos, é a esperança da glória. E no verso 28 diz, ensinando
ensinando a todo homem em toda a sabedoria, não na sabedoria dele, mas na sabedoria do Senhor, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, em Cristo nós somos aperfeiçoados. Cristo nos aperfeiçoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os nossos pecados, nos justifica, nos salva, nos liberta, nos santifica. É por meio dele. É por meio dele. Aí a gente tem Filipenses 1,6, que já foi aqui citado sexta-feira, foi citado aqui no dia do testemunho da irmã. Teve uma irmã aqui que veio dar esse testemunho, que Deus falou com ela, a irmã Neide. Filipenses 1,6, que vai falar exatamente, estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai completá-la, ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo, amém? Então nós somos aí um processo, cada vez mais, nós somos santificados por Ele e continuamos sendo santificados. A santificação, ela acontece numa dimensão posicional. Você foi tirado, transportado das trevas para a luz. Eu falei isso na mensagem sexta-feira, quando no versículo 13 diz que Ele, projeta aí o verso 13 novamente, e o verso 14, quando no verso 13 vai dizer que Ele nos transportou das trevas para a luz. Ele nos converte do poder de Satanás para o poder de Deus. Paulo vai falar isso acerca o Senhor vai falar isso com Paulo, acerca inclusive da missão de Paulo. Isso nós mostramos aqui sexta-feira, que ele não apenas nos transportou das trevas para a luz, ele não apenas nos tirou do lamaçal, como diz no Salmo 40, que nós clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e nos tirou do charco de lodo e pôs os nossos pés do charco de lodo, de um lamaçal de perdição, e pôs os nossos pés numa rocha, pôs um novo cântico em nossos lábios. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então não apenas nos transportou, mas agora nós seguimos num processo. Então a santificação, ela acontece na dimensão posicional. Ele tirou de uma posição de trevas, trouxe para a luz, tirou da posição da lama e trouxe para a rocha, lugar firme, mas agora segue uma caminhada. Então essa santificação, ela agora é posicional, foi posicional e agora ela é processual. Então você segue agora se santificando a cada dia, como diz lá em Apocalipse 22:11, quem é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo quiser se sujar, então continue se sujando. Quem é justo, faça a justiça mais ainda. Então você tem aí também de forma processual a santificação e de forma posicional. Então a heresia de Colossenses afetava seriamente tanto a doutrina como a ética cristã. A heresia sempre tem um poder mortal. Aonde ela chega, destrói a igreja. Que doutrinas foram atingidas pela heresia dos Colossenses, aliás, a igreja que estava em Colosso? Qual foi a heresia ali, ou quais as heresias? Então vou mencionar aqui pelo menos 3 delas. Então tem aí a doutrina da criação. A doutrina da criação foi afetada nesta igreja de Colosso, por conta dessa influência aí, desse sincretismo, envolvendo aí o judaísmo com o gnosticismo. Então, como era na mente dos gnósticos a doutrina da criação, e isso influenciou a igreja. Se Deus é espírito, eles assim compreendiam, viu gente? Atenção. Se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado a matéria essencialmente má. Consequentemente, Deus não é o criador do mundo, diziam os gnósticos. As emanações de Deus é que criaram o mundo, segundo eles, os falsos mestres. Pois bem, aí Colossenses aqui, Paulo vai mostrar aí que Cristo é o Senhor de toda a criação. Sua autoridade criativa abrange todo o universo, material e espiritual. Projeta aí verso 16. Nós temos aí: pois nele foram criadas todas as coisas. Por isso Paulo vai aqui combater essa doutrina. Não, em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas,
nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi feito por meio dele, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E para ele. E o verso 17 ele diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, com isso Paulo está dizendo aí que inclui inclusive anjos, planetas. Cristo merece ser louvado ao invés dos anjos. Não adorar os anjos, a igreja de Colosso vai adorar inclusive a anjos. É outra confusão que vai trazer. E aí Paulo vai corrigir isso. A carta é uma carta doutrinária para corrigir as distorções. Além disso, não há motivo para temer aos poderes espirituais demoníacos ou buscar supersticiosamente a proteção deles, pois Cristo neutralizou o poder deles na cruz. Nós vamos ver isso lá no capítulo 2, no verso 14 e 15, pode projetar aí, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo expôs todo escrito de dívida que era contrário a nós, lá na cruz. Jesus fez a exposição e rasgou, triunfando sobre eles na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então não precisa ter medo. O mundo espiritual existe, é real. Jesus é Senhor, soberano, supremo, todo-poderoso. E nós estamos assim, nós estamos em Cristo. Citei isso aqui já algumas vezes, Efésios 1:20. Nós estamos em Cristo. Acima de principados, potestades, de todo poder, todo nome que se possa nomear. Efésios 1:20, pode projetar, por favor, aí. Efésios 1:20. Olha aí onde é que você está. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestes. Verso 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus Cristo é superior na igreja como seu Criador e Salvador. Colossenses 1:18. Ele é o líder, ele é o cabeça, ele é a vida, ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja. E a igreja só deve submeter-se a Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo deve se submeter a Ele, reconhecendo como autoridade. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos. Então nele você tem a primazia. Ele é o supremo na salvação. Nós temos aí Colossenses 3:11. Nele, e somente nele, né, é que há a salvação. No qual não pode haver grego, nem judeu, incircunciso, nem circunciso, bárbaro, livre, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Aleluia! A plenitude habita nele. Ele é tudo em todos. Que bênção! Aí eu fico olhando, tem gente que acha que precisa de Jesus. Jesus não vai dar conta sozinho. É muita gente para clamar. Aí arrumaram aí alguns para auxiliá-lo, né? Então, como que se tivesse que Jesus precisasse de auxiliares, que ele não desse conta. E aí arrumaram outros mediadores entre Deus e os homens. Não, há um só mediador. 2 Timóteo 2:5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Também lá em Hebreus vai citar que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então nesse texto está dizendo que Cristo é tudo e em todos, tanto para bárbaro como escravo, como livre, como incircunciso, como circunciso, tanto para judeu como gentil, para qualquer pessoa.
e Ele dá conta, aleluia, porque toda a plenitude reside nele. Deus seja louvado. Então nós temos aí esta palavra, primazia, a primazia de Cristo. Esta primazia, ela vai em todas as dimensões. No governo universal, que está aí o verso 18, né? Para que em todas as coisas ter a primazia. Então no governo universal, Ele, Jesus, é a imagem do Deus, a imagem invisível, a imagem visível de Deus. Jesus veio e se tornou visível, é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele, aí está no verso 15 de Colossenses 1, que Ele é imagem visível de Deus. Jesus Cristo é a imagem visível de Deus. Só que lá no mandamento, lá em Êxodo 20, diz que não é para a gente fazer imagem, viu? Nem do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem se curvar, nem se prostrar, porque Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque de repente alguém vai achar aí, olha aqui o texto, está dizendo que esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, então eu posso ter a imagem de Jesus. Não, não pode nem precisa. Você precisa enxergá-lo com os olhos da fé e crer. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não está permitido fazer imagem nem do que está no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Está lá em Êxodo 20. E Deus é Espírito, e é para adorar a Deus em Espírito e em verdade. Então, Ele é a primazia, onde mais? O agente da criação, Ele é a primazia como agente da criação. Aí está o verso 16 de Colossenses 1. Ele exercendo aí a primazia como agente da criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele primazia também no que diz respeito a sustentar, ele é o sustentador. Verso 17. Não só cria, mas sustenta. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, sustenta todas as coisas. Tem uma definição que Lang estudado do Senhor, que diz assim, que Deus é espírito pessoal, que em santo amor tudo cria, sustenta e dirige. Então na reconciliação ele exerce a primazia. Agrada ao Pai, você vai ter aí o verso 19 e 20, reconcilia-nos através da sua morte, verso 21 e 22, vive em nós como nossa esperança de glória, já citei o verso 27, na sabedoria e conhecimento, Ele é a fonte de todos os tesouros, Jesus é a fonte de toda a sabedoria. Só que tem um detalhe aí, a filosofia mundana não se conforma com Ele. Capítulo 2, verso 8, põe aí, por favor, de Colossenses 2. Então, esta filosofia gnóstica ali, tinha um confronto, não aceitava, e até hoje é assim. Eles não suportam, eles não aceitam. Você é permitido estudar os grandes líderes, é permitido estudar na universidade os pensadores, mas Jesus não é permitido citar. Eles não aceitam. Eles rejeitam. Louvado seja o nome do Senhor, que ultimamente nós temos tido doutores que acabaram entendendo que Jesus Cristo de fato existiu e existe. Tem aí um livro chamado A Linguagem de Deus, de Francis Collins, na editora Agente. Ele foi diretor do projeto Genoma. E como diretor do projeto Genoma, e ele era ateu, mas ao estudar aí esse projeto, que já foi tão citado, ele chega à conclusão de que de fato o Senhor existe, que Jesus existe. E ele vai escrever esse livro chamado Linguagem de Deus, que ele vai colocar a fé no seu lugar, a ciência no seu lugar, e vai pôr uma para dialogar com a outra sem
sem que haja invasão de divisas. A ciência é importante e a fé é importante. É um livro bom para você presentear para alguém. Eu comprava de 3, 4, sempre eu presenteava algumas pessoas. Tem outro aí que achava ele que a ciência, especialmente da área da mente humana, psiquiatria, psicologia, tinha uma dívida com a humanidade, porque nada se produzia acerca de Cristo. E ele resolveu fazer uma análise da inteligência de Cristo. E quando ele vai fazer essa análise da inteligência de Cristo, ele que era até então ateu, ele então passa agora a crer em Deus, porque ele vai entender que não era possível que alguém que andasse por todos os terrenos dos sentimentos, ao término conseguisse ser como ele foi, perdoar, amar, suportar tudo aquilo. Augusto Cury, né? Então, nós vamos ver aí que essa filosofia, versículo 2, aí do capítulo 8 diz: cuidando que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. É o que muito tem na filosofia, vã sutileza, no que diz respeito a esse combate à fé. Filosofia é importante, você pensar, você estudar. Inclusive, olha gente, Jesus é o maior filósofo que existe. Ele nada ensinava sem parábola. O que é uma parábola? Fazer pensar. Então nós estamos falando aqui de vãs filosofias. Vã filosofia porque ia de encontro à fé e querendo desmerecer o Senhor por conta disso, tá bom? Você não ficar aí querendo pegar a filosofia e descartar. Não, ela é importante sim. E o homem, o Senhor nos fez com lume natural, com capacidade de pensar. E é muito bom pensar as ideias. Mas aí, esta vã filosofia que tentava sobrepujar a Cristo, querer colocar Jesus em outra posição, não na que ele é digno e que lhe é próprio. Então, Paulo fala dessas vã filosofias ali, agnóstica, com esse sincretismo do judaísmo, que era uma ameaça à doutrina da igreja. E aí, eu estava falando aqui do primeiro ponto, que é essa doutrina da criação. Mas nós vamos perceber essa primazia na observância pessoal. Estamos vivos nele, não há vida fora do Senhor Jesus. Na vida cristã, a primazia é ele é a nossa vida, está lá no capítulo 3, verso 1, 3 e 4. Então podemos evitar a imoralidade e abençoar os outros a partir dele, a nossa vida estando nele. Então outro ponto aí, primeiro esse da criação, outro ponto de ameaça era a doutrina da encarnação. Como era que eles pensavam acerca da encarnação de Cristo? Para eles, para os gnósticos, se a matéria é essencialmente má, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então, este não teve um corpo de carne e ossos, diziam esses hereges. Para os gnósticos, Jesus Cristo era uma espécie de fantasma espiritual. Eles negavam tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo. E aí você lembra, Jesus andando sobre as águas, quando os discípulos chegaram a pensar que era um fantasma. Não, sou eu. Jesus não é fantasma. Ele é, mas olha como é que é a Bíblia. Se você lê um texto errado, uma vírgula pode lhe fazer dar um entendimento errado. Se você tem um entendimento errado, você vai praticar errado e vai ensinar errado. A partir de um entendimento que eles tiveram de que dessa questão da matéria ser má, eles vão entender aí que Cristo então não tinha como ser aquilo que era, nascido de Maria e ser bom. Então eles entendiam que a matéria era má. E aí eles então entendiam que Jesus era um fantasma e não poderia ser, de fato, ter vivido aqui como nós, né, de forma material, limitada ao tempo e ao espaço, como ele de fato viveu. Ele cansou, ele teve fome, ele teve sede, só não pecou como nós pecamos. E a terceira doutrina que era terrível ali para a igreja,
causava morte, era a doutrina da santificação. Exatamente nessa mesma toada aí, desse entendimento da matéria má. Então a teologia sempre desembarcou na ética. Os que dizem aí, não me importo com o que você acredita, desde que viva corretamente, não raciocina bem esta lógica. Então veja só. Estou trazendo aqui para o dia de hoje. Quando alguém diz assim, não me importo com o que você acredita, desde que viva corretamente. Tem gente que pensa assim. Esse viver corretamente é interessante? É. Como cidadão, todos devem viver corretamente. Mas isso não dá mérito de salvação para ninguém. A salvação é por meio de Cristo Jesus. Então, essa questão lá, para eles achavam então que não tinha como ser salvo se não viesse fazer com que esse corpo que é mau sofrer, ou então ignorar isso. E aqui vale ressaltar que as convicções determinam o comportamento. Se eles tinham essas convicções, era assim que eles agiam. Daí a importância de eu e você conhecermos a palavra, conhecermos o Senhor, para que as nossas convicções em Cristo nos leve até o comportamento do entendimento de que somos pecadores e que o problema dos nossos pecados são resolvidos por meio de Cristo Jesus e não por outros meios. Doutrinas erradas geram modo de vida errado. Então a heresia sempre leva à perversão. Os gnósticos diziam, se a matéria é má, logo nosso corpo é mau. Se nosso corpo é mau, devemos adotar uma de duas atitudes. Uma era afligi-lo, caindo nas malhas do ascetismo, ou ignorá-lo, caindo na teia aí, na verdade, da licenciosidade. Então, está livre para tudo. Cristo, revelado aqui por Paulo, e assim a gente conclui, mostrando que Jesus, Ele é o Senhor da criação. Jesus Cristo é Senhor da igreja. Jesus Cristo é Senhor da salvação. Jesus Cristo habita nos crentes e a sua esperança é a sua esperança da glória, como já vimos. Jesus Cristo é supremo Criador e mantenedor de todas as coisas. E também é o Salvador suficiente para o seu povo. Não há necessidade de um outro. Colossenses 2,10, aí. Ele é o Salvador suficiente, não precisamos de nenhum outro. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então não temos necessidade de nenhum outro. Jesus é Senhor. Esta é a confissão. Desde lá, a confissão da igreja, e que deve continuar sendo até os dias de hoje, e enquanto a sua igreja estiver na terra. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Nele reside toda a plenitude. Então se abasteça de Jesus. Se encha de Jesus. Se alimente de Jesus. Se enriqueça de Jesus. Em Jesus você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É por meio de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Por meio de Jesus nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, com Jesus. É por meio de Jesus. Então foque em Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Convido todos a se colocar em pé. Convido aqui o pessoal do louvor. Aleluia. Jesus, somente Jesus,
A gente canta aqui uns hinos bem gostosos de manhã. Um deles é o 155, que diz assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz pedimos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Tem outro, 73. O 73 foi batizado aqui como hino do pastor Marivaldo. O 73 diz: achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. Ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo e guarda-me do mal.